Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Essa semana eu quero falar com vocês sobre uma confusão que muita gente faz. É confundir OKRs ou OKR, Objective and Key Results, com KPI ou Key Performance Index. É claro, ambos medem as coisas, mas eles são bastante diferentes. Você dizer que OKR e KPI são a mesma coisa é mais ou menos você dizer que uma balança e uma régua são a mesma coisa porque ambos medem. Bem, é claro que a balança mede e a régua mede, mas eles medem coisas diferentes e eles têm finalidades diferentes e muita gente confunde isso. Então, primeiro, vamos falar sobre KPIs, ou indicadores de performance, ou indicadores de desempenho. Os KPIs, eles são métricas específicas, que têm como objetivo nos ajudar a medir o desempenho de processos e de atividades que nós estamos fazendo dentro de uma organização. É uma ótima analogia a gente pensar no KPI como o pulso do nosso negócio, uma visão em tempo real de como é que as coisas estão indo, o tipo de produto que eu estou produzindo, como é que as coisas estão andando. Por exemplo, o KPI no contexto do gerenciamento de projetos, eles são frequentemente usados para acompanhar o progresso da execução de um projeto. Por exemplo, a gente pode monitorar a taxa de entrega de pacotes de trabalho no prazo. E eu posso criar um KPI, um KPI, para poder retratar isso. Ou, por exemplo, para retratar o desvio orçamentário, por exemplo. Agora, OKRs são bem diferentes. OKRs se referem a objetivo e resultados-chave, ou Key Results. Os OKRs, eles são uma estrutura de definição de metas. Então, ou seja, eu tenho um objetivo e eu vou medir o caminho diante desse objetivo através de quê? De resultados estratégicos para mim. Então, por exemplo, na gestão de projetos, eu posso usar o OKR de uma forma bastante poderosa para medir benefícios de um projeto. Ou seja, mensurar o benefício de um projeto ou, por exemplo, mensurar o benefício de uma transformação que eu estou usando AI dentro do meu escritório de projetos. Então eu tenho ali um objetivo que é o que, por exemplo, é aumentar a eficiência dos meus projetos através do uso de inteligência artificial. E eu crio resultados-chave para medir isso. Tá certo? Então, ou seja, os OKRs eles vão incentivar as nossas equipes a ir além da zona de conforto, alcançar melhorias significativas. O que é importante a gente entender? O KPI, ele está buscando monitorar o desempenho contínuo, enquanto o OKR, ele está buscando o quê? Medir metas. Então, é o que muitas vezes a gente fala, que o KPI, ele é um lagging indicator. Ele é um indicador que mede um pouco o passado, mede um pouco o seguinte, o tanto que as suas tarefas, por exemplo, ou pacote de trabalho estão atrasados ou não. O OKR, eles medem a sua direção com relação ao futuro. Ou seja, como é que eu estou me comportando e como é que eu estou chegando próximo do meu objetivo num futuro. Então, ou seja, é muito importante a gente entender isso. O OKR, ele tem, por exemplo, muitas vezes uma natureza transitória. A partir do momento que o seu objetivo foi alcançado, aquele OKR deixa de existir. Agora, um KPI, por exemplo, índice de acidente de trabalho no nosso canteiro de obra, onde você desempenha vários projetos. Bem, esse KPI, ele pode, é lógico, se tornar mais rigoroso ou menos, mas ele vai existir, muito provavelmente, enquanto o negócio existir. O OKR não. O OKR, quando o objetivo foi atingido, novos OKRs podem ser gerados. E uma coisa, gente, importantíssima, é a gente pensar que OKR é um subset, ou seja, OKR é uma parte do KPI. Não, eles são como, eu vou dizer assim, irmãos ou talvez primos. Eles têm ali um DNA muito similar, mas eles se referem a coisas muito diferentes. Por exemplo, todo OKR está relacionado a um objetivo claro. Os KPIs, eles não necessariamente estão vinculados a um objetivo específico. Muitas vezes eu crio um KPI porque, por exemplo, eu tenho que atingir um requerimento legal, eu tenho que atingir, por exemplo, um requerimento junto ao meu acionista. Os KPIs são muito utilizados na indústria, por exemplo, em produção, etc.
Lembrem-se que dentro do ambiente de projeto, um KPI, eles muitas vezes nos ajudam a gerenciar o presente. Por exemplo, quando a gente pega e calcula o SPI ou CPI usando análise de valor agregado, nós estamos muito mais voltados para um KPI do que para um OKR. O OKR é quando eu tenho um objetivo estratégico com aquele projeto e à medida que eu vou entregando benefício naquele projeto, eu vou atingindo ou me aproximando ou não do meu objetivo. Então pensem muito nisso, porque tem muita gente assim falando muita coisa que não é correta com relação a isso. E não é porque eles são parecidos que eles são a mesma coisa. Lembre-se sempre da régua e da balança. Eles servem para medir, mas eles são absolutamente diferentes. Pensem nisso e eu vejo você semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.